Boa noite a todos. Nós vamos trazer hoje aqui um pouco da nossa experiência com 3 novas fronteiras, eu acho, da cirurgia vascular. Hoje a gente está se sentindo aqui como aquele navio quebra-gelo. Então nós estamos abrindo caminho para todos e nós vamos mostrar aqui uma experiência com as ramificadas para os aneurismas combinados com a ilíaca, as ramificadas dos aneurismas tóraco-abdominais e a angioplastia com stent no território infrapatelar, que eu acho que então seria a outra fronteira. Então são 3, como é uma coisa nova, nós temos pouca experiência e poucos casos para mostrar, e então nós combinamos, são 3 curtas apresentações, seguida cada apresentação de um pequeno DVD de 5 minutos, para que a pessoa, para que nós cirurgiões tenhamos uma noção melhor de como é o procedimento. Então, o primeiro é o Luiz Lanziotti, que acabou sua residência agora na Marinha, já está comigo há mais ou menos um ano e já passou 2 meses no serviço de Cleveland. Então, é uma pessoa que está despontando. Em seguida é o Marcelo Monteiro, que acabou sua residência no Hospital dos Servidores do Estado. E então, eu vou dar a palavra ao Luiz. Obrigado. Boa noite. Então, o primeiro caso que a gente vai mostrar hoje à noite trata-se do tratamento atual dos aneurismas da aorta com envolvimento das artérias ilíacas. A primeira pergunta que a gente se coloca é como tratar os aneurismas com envolvimento das ilíacas e até que ponto, principalmente aí focalizando o caso das artérias ilíacas internas. Até onde vai a necessidade da gente revascularizar a artéria ilíaca interna, né, ou as artérias hipogástricas, que é o que a gente se pergunta inicialmente. Até porque muitas vezes na cirurgia aberta a gente faz usa uma prótese aorto-bifemoral e automaticamente às vezes exclui, às vezes liga a artéria ilíaca por alguma intercorrência cirúrgica e tal. Mas na artéria endovascular a gente começou a ter a oportunidade de salvar essas artérias. Então as opções que a gente tem seria a oclusão direta com endoprótese, a embolização prévia da ilíaca interna com coils, a cirurgia híbrida, algum tipo, e próteses bifurcadas para preservar o fluxo da artéria ilíaca interna. Então fatores a gente tem a levar em consideração o comprometimento ilíaco unilateral ou bilateral, né, do ilíaco interno, que vamos ressaltar, e a repercussão hemodinâmica, principalmente dos órgãos pélvicos. Um dos primeiros trabalhos que a gente se deparou, de um grupo importante do Dr. Frank Viff, e eles, até contundente essas conclusões que eles chegam, é que eles, numa série, eles encontraram 42% de pacientes com claudicação glútea, e isso em pacientes com interrupção hipogástrica bilateral. E impotência persistindo em 15% dos pacientes. Entretanto, apesar de eles terem esse grau de impotência de 15%, eles acharam que a oclusão da artéria hipogástrica bilateral poderia ser alcançada sem maior morbidade. A gente acha que isso de certa forma, principalmente no nosso país, é um dos maiores consumidores de Viagra. A gente ofereceu aos nossos pacientes 15% saírem da cirurgia com impotência. E outros trabalhos, entretanto, também de mesma importância, publicados no Journal of Vascular Surgery, esse grupo do Dr. Peter Lin, eles já chegaram a conclusões diferentes. Eles acharam que, no caso deles, disfunção erétil de 38%, e principalmente isso 38% nos casos em que era um dos lados apenas da hipogástria, e 50% nos casos bilaterais. Além de claudicação glútea e quadril em 50%, e complicações pélvicas isquêmicas mesmo a longo prazo, 3 dias, 4 meses depois eles continuaram a ter complicações. Eles já acharam que sintomas isquêmicos pélvicos severos eram muito frequentes e, de certa forma, inaceitáveis. Então, a gente é dessa opinião de que no tratamento atual dos aneurismos da aorta ilíacos, a gente deve considerar que a oclusão bilateral da artéria ilíaca interna
ela leva a uma série de complicações, entre elas disfunção glútea, disfunção erétil, isquemia do sigmoide, cólon, períneo. Então, daí surgiu-se algumas ideias com a evolução da cirurgia endovascular atualmente, que são as próteses, uma ideia de certa forma simples, são as próteses ramificadas. Da mesma forma que se usa uma prótese ramificada para um aorto biilíaco, uma sequência também com um ramo para a artéria ilíaca interna. Existem alguns modelos de endoprótese, os dois principais nós vamos citar aqui, nós vamos mostrar, que é esse modelo, que seria então uma ideia bem simples, né? E você colocar essa endoprótese pelo lado contralateral, revascularizar a artéria hipogástrica, pelo menos de um dos lados, se você tem aneurisma bilateral. Essa ramificação a gente usa uma endoprótese, mas semelhante aos modelos que a gente está acostumado a usar, e complementa esse ramo com, no caso a gente tem usado na nossa experiência o stent Fluence, que é da companhia Bard, é um stent de nitinol autoexpansível e revestido de PTFE, que ele vai dar ramificação até a artéria propriamente dita. Esse stent tem um pequeno problema para a utilização desses ramos, é que ele não é muito complacente a flexões. Por isso a gente tem utilizado no interior desse stent um segundo stent de nitinol autoexpansivo. Na nossa experiência a gente tem usado mais o Zilver, que a gente tem mais costume de usar. Outros stents podem ser utilizados. A alternativa que a gente pensou inicialmente também que poderia ser usado seria o Viaban, que tem uma excelente flexibilidade. Entretanto, quando a gente coloca ele no ramo, ele não aceita muito bem e tende a ficar com essa conformidade aqui, tendendo a ter endolíquido. Então ele não está apropriado para esse tipo de endoprótese ramificada. Nem para esse tipo de endoprótese, nem para a próxima endoprótese ramificada que a gente vai apresentar. Então, a outra alternativa que a gente tem disponível no mercado são os stents Jomed, que tem o fator negativo, que são stents balão expansivos, e com isso eles são mais complacentes a serem amassados, né, falando de uma forma, em situações de estresse, de movimentação ou mesmo compressões, eles não tendem a voltar à sua conformidade normal, pelo fato de serem balões expansíveis. A outra ideia é a ideia do Dr. Greenberg, da Cleveland Clinic. A gente teve a oportunidade de acompanhar vários casos aqui. A nossa equipe já realizou 5 casos com essa endoprótese. É uma endoprótese também da empresa Cook. É o modelo helical side branch, que é essa ideia desse modelo helical exatamente porque ela faz essa conformidade. Ela tem, uma delas é desse lado, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. O que altera é o lado para onde sai esse bracinho, assim, propriamente dito. A ideia é essa aqui. Aqui está um exemplo de um caso, um aneurisma comprometendo artérias ilíacas, principalmente a artéria ilíaca interna, e um esquema da cirurgia, que seria a prótese, a cateterização contralateral com uma bainha de 10, 12 frente. Essa endoprótese ela tem uma vantagem que te facilita já cateterizar esse ramo. Ela vem pré-cateterizada, ela já vem com um fio guia já cateterizado nesse ramo. Então a gente vem pelo lado contralateral, vem com um laço, laça o guia que já vem na prótese, puxa e você fica com um through and through de um lado ao outro, e fica mais fácil introduzir a bainha e introduzir no ramo, para depois você retira o fio guia e vem com um novo fio guia e cateteriza aqui a ilíaca interna. Isso a gente vai ver com detalhes no DVD. Então a ideia seria essa, aqui mostrando essa pré-cateterização do ramo ilíaco interno. Aqui já um detalhe já cirúrgico. Então a sequência de cateterismo, aqui tem alguns detalhes já cirúrgicos dessa cateterização da bainha, aqui no caso da artéria do lado direito. Então as conclusões que a gente tem, algumas conclusões a respeito do envolvimento da artéria ilíaca interna nos casos de aneurisma. É possível preservar o fluxo para as artérias ilíacas pela técnica endovascular
com a utilização de próteses ilíacas ramificadas, seja por qualquer um dos dois modelos que nós mostramos aqui. Nós já temos experiência de 5 casos com o modelo helical e acho que já está disponível no mercado agora aquele primeiro modelo ramificado mais simples, que a gente vai começar também a utilizar. Os resultados iniciais são muito encorajadores. Nós fizemos 5 casos. Um desses ramos, no acompanhamento, depois de alguns meses, ele ocluiu. Mas isso a gente considera que é um resultado bom. Esse caso que ocluiu foi por alguma deficiência técnica, a gente atribui isso à curva de aprendizagem. O planejamento requer uma angiotomografia adequada, multislice, helicoidal, em geral de 64 canais, que a gente já tem tido com mais frequência acesso e tal, já está uma coisa mais comum hoje em dia. A nossa experiência, então, com 5 casos, o sucesso técnico inicial foi de 100%. Em todos os casos, nós conseguimos completar o procedimento com sucesso, a perviedade inicial no pós-operatório imediato foi alcançada. O caso que nós perdemos foi após, acho que depois de 3 meses, se não me engano. Esse procedimento pode ser considerado como uma iniciação às próteses ramificadas para as artérias viscerais, que é o próximo tipo de endoprótese que a gente vai mostrar. Então serve como uma boa curva de aprendizado no caminho aí das endopróteses ramificadas, que a gente acredita que é a próxima geração de endopróteses. E esse procedimento evita cirurgias híbridas, trabalhosas e a morbidade associada às oclusões de artérias ilíacas internas. Então aqui nós já vemos, a gente, lógico, encurtou um pouquinho a cirurgia. E aqui a gente já vê aqui o início, uma angioplastia inicial. Desculpa, angioplastia, arteriografia. Cateterismo, já cateterizando seletivamente com uma bainha aqui de 12 frente. A gente cateterizando já através daquele fio guia. Já cateterizando essas marcas aqui, essas marcas de ouro, são as marcas do ramo helicoidal. Então aqui já cateterizando a artéria hipogástrica esquerda. A gente ganhando um pouquinho mais de espaço aqui para poder ancorar, para depois vir com stent, com stent revestido, fluens. Então nós temos aqui a artéria ilíaca, a hipogástrica. Isso, aqui. Uma angiografia antes. E aqui já o stent revestido, fluens sendo colocado, conectando o ramo helicoidal ao corpo principal da endoprótese e a artéria ilíaca interna. Fazendo uma angiografia de controle. A gente vê aqui a perviedade dos ramos, da artéria ilíaca interna. Recolhendo a bainha. Aqui o lado contralateral, que havia também um envolvimento aneurismático, nós previamente embolizamos. Aqui conectando aquela endoprótese ramificada com uma aorto biilíaca. Aqui um complemento com um segmento com uma extensão, conectando todo o sistema. Aí a gente pode observar um controle angiográfico, parte proximal do sistema.
e um controle final mostrando a perviedade do ramo, tanto do ramo principal quanto do ramo hipogástrico.